Teresa, tô ficando bem assustado aqui. Não, não fique não, é assim mesmo, é fazer, refazer, fazer. Agora a gente vai fazer muitas questões e sempre ter as suas tabelinhas. As tabelas são um instrumento. Imagine que você esteja aí estudando raciocínio lógico e você precise da tabela verdade até que você internaliza. Então, vamos abrir? Eu vou abrir aqui, ó, pedir uma folhinha em branco, um slide em branco e a gente vai lembrar. O que é um complemento nominal? Bom, complemento nominal subordina-se a substantivo, a adjetivo ou a advérbio. Quando ele se subordina a substantivo, é sempre um substantivo abstrato. Substantivo abstrato é aquilo que não tem forma. Lembra sua professora lá da alfabetização, primeira série, depois? Esse substantivo abstrato é tudo aquilo que você não consegue desenhar. Por exemplo, violência. Violência eu não consigo desenhar. Violência é um conceito abstrato, é um conceito, né? Eu preciso de pessoas para praticarem esse conceito, mas a violência por si só não existe. É como o amor, também é um substantivo abstrato. Ah, eu desenho um coração, mas coração é coração, amor é amor. Coração é substantivo concreto, mas amor é substantivo abstrato. Complemento nominal subordina-se a substantivo abstrato, indicando o alvo. Corresponde ao objeto do verbo. Complemento nominal sempre vem preposicionado. Então, olha, é uma outra maneira. Complemento nominal subordina-se a substantivo abstrato, indicando o alvo, corresponde ao objeto do verbo. Complemento nominal também se subordina a adjetivo ou a advérbio e vem sempre preposicionado. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Primeiro tem função adjetiva. Tem função adjetiva. Pode ser preposicionado. Não é necessariamente preposicionado. Pode ser preposicionado. Se subordinar. Se subordinar. Caso se subordine. Não estranhe esses dois seis aqui, não. O primeiro C é uma condicional. Se subordinar a substantivo abstrato, indica o agente da ação. Aquele que age. Agente é aquele que age. Corresponde ao sujeito do verbo. Corresponde ao sujeito do verbo. Então, quando eu digo assim, o envio do documento foi concluído, quero saber qual é a função desse termo, como é que você começa? Está subordinado a envio. Envio é um substantivo. E é um substantivo abstrato, né? Envio nomeia uma ação. A palavra envio nomeia uma ação. É um substantivo abstrato. Do documento é termo subordinado a substantivo abstrato. Mas, eu também estou vendo outra coisa. Mas ele está preposicionado. E aí a outra pergunta que eu vou fazer, né, uma pergunta decisiva é: o documento é o agente do envio? O documento enviou alguma coisa ou o documento foi o objeto do envio? Foi o objeto. Indica o
alvo e não o agente. O documento não enviou nada. O envio do documento, o documento não enviou, ele foi enviado. Não agente. Então é o quê? Termo subordinado a substantivo abstrato, preposicionado, indicando o alvo, o que ele é? Complemento nominal. Subordina-se a substantivo abstrato, indica o alvo, vem sempre preposicionado. Mas você tem que ter um instrumento, que são essas tabelas, essas nossas planilhas, esses nossos protocolos a que você recorra. Vamos fazer questão? Vamos ver os exemplos antes? Perdi o anel de ouro que ganhei de minha mãe. Quero saber a função de ouro. Tá subordinado a anel. Anel é um substantivo concreto. Então ouro não pode ser complemento, então é uma adjunta de nominal. Perdi o anel de ouro que ganhei de minha mãe. De ouro é uma locução adjetiva. É um atributo do anel. Está subordinada a substantivo concreto, faz parte do termo, tudo isso aqui é o objeto direto do verbo perder, tem função adjetiva, é adjunta de nominal, não pode ser complemento. Muitas pessoas são inaptas ao convívio social, é um complemento nominal. Como é que você sabe, Tereza? Vamos lá, subordina-se a um adjetivo, que é inaptas, é um adjetivo de pessoas, e está preposicionado, este termo está preposicionado. Então, termo subordinado a adjetivo e preposicionado só pode ser complemento nominal. Como é que você sabe que está subordinado ao adjetivo? É o adjetivo inaptas que está pedindo essa preposição a. Inaptas a quê? Ao convívio social. A decisão da diretoria implica a alteração do cronograma. O seu examinador quer saber a função da diretoria. Está subordinado a substantivo abstrato, que é decisão. Decisão, você não consegue desenhar uma decisão. É uma nomeação de um ato, é um conceito. Até aqui, subordinada a substantivo abstrato podia ser adjunto ou complemento, certo? Que os adjuntos adnominais se subordinam a qualquer substantivo. Está preposicionado. Até aqui também podia ser adjunto ou complemento, porque o complemento vem sempre preposicionado, mas o adjunto pode vir também. Então, eu vou ter que resolver por aquela última questão. A diretoria é o agente ou o alvo da decisão? A diretoria decidiu. A diretoria decidiu significa que a diretoria é o agente da decisão. Veja, se eu substituir esse substantivo por um verbo, a diretoria seria o sujeito. Então, lembra que foi aquela outra dica? O adjunto adnominal está para um nome, como o sujeito estaria para um verbo equivalente. Então é adjunto adnominal. Subordina-se a substantivo abstrato, está preposicionado e indica o agente da decisão, porque foi a diretoria que decidiu. A ofensa ao advogado interrompeu a sessão. É um complemento nominal. Como é que você sabe, Tereza? Vamos lá. Ofensa é substantivo. Substantivo abstrato. Ao advogado está preposicionado. E indica o alvo. O advogado foi ofendido. O advogado não ofendeu ninguém. O advogado indica o alvo. O advogado foi ofendido. Ofenderam o advogado. Melhor, vou transformar o substantivo em um verbo. Ofensa virou ofenderam. E o advogado seria o objeto direto. Indicando, seria aqui um complemento verbal, indicando o alvo. Então, é um checklist, vamos lá. Ao advogado é um complemento nominal, por quê? Porque termo subordinado a substantivo abstrato. Preposicionado e indicando o alvo, o advogado foi o alvo e não o agente da ofensa,
só pode ser complemento nominal. É quase uma matemática, não é? Termo subordinado a substantivo abstrato, preposicionado e indicando alvo, só pode ser complemento nominal. Tá? Então, a gente vai aplicar isso agora. Mas é importante que você entenda esses protocolos. Questões. A expressão sublinhada que exerce uma função sintática diferente das demais por ser considerada um complemento e não um adjunto, todas estão preposicionadas. Então, não é pela preposição que você vai resolver, isso aqui era das liberdades, essa questão. Estão todas subordinadas a interesses, autonomia, direitos, teses e ampliação. Todos esses termos estão preposicionados e subordinados a substantivos abstratos. Então, nós vamos ter que arbitrar pela última característica, interesse das crianças. As crianças têm interesse, os interesses são dela, elas são o agente. A autonomia das mulheres. As mulheres é que têm autonomia, elas são agente. Direito dos homossexuais. Os homossexuais têm direito, eles são o agente. Teses da esquerda. A esquerda tem tese, são o agente. Ampliação das liberdades. A liberdade não tem ampliação, a liberdade vai ser ampliada, é o alvo. Se eu substituir por um verbo, vamos substituir por ampliar? Ampliar as liberdades. Se em vez de ampliação, que é um substantivo abstrato, eu tivesse ampliar, que é um verbo, as liberdades seria complemento verbal, do tipo objeto direto. Lembre-se, é uma analogia. O complemento nominal está para um substantivo abstrato, como um objeto estaria para o verbo, indicando o alvo. Então é um complemento nominal, é essa aqui. Mas esse é o seu raciocínio. As liberdades não têm ampliação, elas serão ampliadas, ampliarão as liberdades. 2. Tinha grande amor à humanidade, as ruas foram lavadas pela chuva, ele é rico em virtudes. Os termos destacados são respectivamente. Vamos lá. Amor à humanidade, a humanidade está subordinado a amor. Então, termo subordinado a substantivo abstrato, amor é substantivo abstrato. Preposicionado, esse termo está preposicionado. Se há uma crase, é uma preposição a. Preposicionado. E indica o alvo ou o agente. A humanidade é o alvo ou o agente do amor? Tinha grande amor à humanidade. A humanidade é que tinha amor? Não. Alguém tinha amor à humanidade. É o alvo do amor e não o agente do amor. E indica o alvo, não o agente do amor. É igual a quê? Termo subordinado a substantivo abstrato, mais preposicionado, mais indicando o alvo, termo subordinado a substantivo abstrato, preposicionado indicando o alvo é complemento nominal. Então, eu já tirei aqui, não podia nem ser objeto indireto, né? Porque está subordinado a nome, não está subordinado a verbo. As ruas foram lavadas pela chuva. Pela chuva está subordinado a uma locução verbal e indica o agente da ação de lavar. As ruas são o sujeito paciente. Lembram? Agente da passiva. E ele é rico em virtudes. Em virtudes está subordinado a rico. Rico é um adjetivo. Então, esse aqui ficou mais fácil. Termo subordinado
subordinado a adjetivo pode ser complemento nominal ou adjunta adverbial. Já repeti isso 500 vezes. Mas termo subordinado a adjetivo e preposicionado só pode ser complemento nominal. Então é um complemento nominal, um agente da passiva e um complemento nominal. Alternativa A. Assinale o item em que a função não corresponde ao termo em destaque. Comer demais é prejudicial à saúde. A saúde é complemento nominal? Sim. Está subordinado a prejudicial, que é um adjetivo, e está preposicionado. Jamais me esquecerei de ti. De ti é objeto indireto? Sim. O verbo esquecer-se, aqui sob forma pronominal, é um verbo transitivo e indireto. Quem se esquece de algo. Fui cercado de amigos sinceros. De amigos sinceros é agente da passiva? Sim. Ele é o sujeito, foi cercado. Ele é um sujeito paciente, ele não cercou ninguém, ele foi cercado de amigos sinceros. Amigos sinceros o cercaram, é o agente da ação de cercar. Certo. Não tens interesse pelos estudos. Pelos estudos é complemento nominal. Certo. Por quê, Tereza? Porque pelos estudos está subordinada a interesse, e interesse aqui é um substantivo abstrato. Pelos estudos é um termo subordinado a um substantivo abstrato, preposicionado e indica o alvo. Interesse por quê? Não é o agente. Tinha grande amor à humanidade. Não, que a gente já viu essa mesma frase em cima. Não é objeto indireto. Não pode ser objeto indireto se não estiver subordinado a verbo. E amor não é verbo, amor é um substantivo. Então, a alternativa que é a nossa resposta. A oração que apresenta complemento nominal é: os pobres necessitam de ajuda. Não, de ajuda é complemento verbal, objeto indireto, está subordinado a necessitar. Sejamos úteis à sociedade. Eita, essa aqui tem complemento nominal, está subordinado à sociedade, é um termo preposicionado, subordinado a um adjetivo, complemento nominal. Os homens aspiram à paz. A paz é complemento verbal, objeto indireto. Os pedidos foram feitos por nós. Por nós é agente da passiva. Nós fizemos os pedidos. Está subordinado a um verbo e indica o agente da ação. A leitura amplia nossos conhecimentos. Nossos conhecimentos é o objeto direto de amplia. O único que tem complemento nominal, e aqui mais fácil, porque estava subordinado a um adjetivo, é a B. No texto, funciona como complemento nominal a oração. Aí eu já olho para cá, presta atenção, já olho para cá. Para ter complemento nominal, eu preciso ter preposição. Então, eu já sei que isso aqui não é, né? Porque, olha, a A, B e a E estão começando com o quê? Que é uma conjunção, não é uma preposição. Pode ser esta ou esta. Eu peguei o trechinho. Suposição de que tudo é organizado. Suposição de que tudo é organizado. Esse aqui é o complemento nominal. Veja só. Subordina-se a um substantivo abstrato, que é a suposição, está preposicionado e indica o alvo. Se suposição fosse o verbo supor, supor que tudo é crime organizado seria um complemento verbal. Suposição disso. Isso é o alvo da minha suposição. Complemento nominal por quê? Anote aí. Subordina-se a substantivo abstrato, está preposicionado e indica o objeto alvo da ação de supor, da suposição, e não o agente da suposição. Então, só podia ser a C. Eu já tinha eliminado 3 que não estavam preposicionadas. Todo complemento nominal é preposicionado. 6. Vou ler isso aqui antes, que ele diz assim: os termos de serviços da agência reguladora e as ofertas disponíveis exercem a mesma função. Vamos lá.
a oferta de serviços, esse termo que ele quer, depois este termo, a estratégia da agência reguladora, e depois este termo, as ofertas. E ele está dizendo que tem a mesma função. Então vamos lá. Ampliar os direitos dos últimos em relação à oferta de serviços. Está subordinado à oferta. Comecei o meu checklist. Subordina-se a substantivo abstrato. Está preposicionado e indica o alvo. Se fosse um verbo ofertar, seria ofertar serviço, e serviço seria o complemento verbal. Bom, subordinada, substantivo abstrato, oferta aqui é substantivo. Preposicionado e indicando o alvo, o que ele é? Complemento nominal. A estratégia da agência reguladora subordina-se, esse segundo termo, subordina-se a substantivo abstrato. Está preposicionado, mas não indica o alvo não, indica o agente. A agência reguladora é a dona, é o agente da estratégia, não é o alvo. Então não é complemento, é adjunto adnominal, é uma locução adjetiva. Tem valor possessivo, na verdade, a estratégia dela, a minha estratégia. Então já está errado o item, certo? Porque ele está dizendo que tem a mesma função. Vamos ver o último. É aconselhável que o usuário permaneça sempre atento às ofertas. Às ofertas, está subordinado a atento, que é um adjetivo. Esse permaneça aqui é um verbo de ligação. E termo subordinado a adjetivo e preposicionado só pode ser o quê? Complemento nominal. Então, eu tenho um complemento, um adjunto e um complemento. Ele está dizendo que exercem a mesma função, mas não exerce. Vamos lá. Aposto. Estamos fechando os termos subordinados ao nome. Aposto. Olha aqui esse termo. O programa Bolsa Família é uma ação de transferência de renda. Aí o examinador vai destacar agora este termo aqui, Bolsa Família. Qual é a sua lógica? Está subordinada a um substantivo, que é programa. Sintaticamente, um termo que está subordinado a um substantivo pode ser o quê? Adjunto adnominal, predicativo, neste caso seria do sujeito, porque programa é o sujeito dessa oração, complemento nominal ou aposto, que é o que é a nossa resposta. Tereza! Gente, olha só. Vamos por partes. O programa Bolsa Família é uma ação de transferência de renda. Adjunto adnominal não pode ser, porque adjunto adnominal tem função adjetiva. É um atributo do substantivo. E esse termo aqui, Bolsa Família, ele tem função substantiva. Como assim, Tereza, função substantiva? Bolsa Família é o nome do programa. Nomeia o programa. Não é uma característica do programa, é o nome dele. Então, olha só, não pode ser adjunto adnominal, porque um adjunto adnominal caracteriza, tem função adjetiva, e Bolsa Família é o nome do programa, é um termo de função substantiva. Então, não pode ser adjunto adnominal. Tampouco poderia ser predicativo. Por quê, Tereza? Porque o predicativo do sujeito jamais estaria dentro do sujeito. O predicativo do sujeito aqui é isso tudo. É uma ação de transferência de renda. Sujeito, verbo de ligação, que é o verbo ser, mais predicativo do sujeito. Bolsa Família não podia ser predicativo, até mesmo pela posição que ocupa. E também o predicativo tem função adjetiva. E Bolsa Família nomeia o programa. Tampouco poderia ser complemento nominal, porque o complemento nominal primeiro estaria preposicionado, certo? Porque todo complemento nominal vem preposicionado. E segundo, que programa, esse programa aqui,
é um substantivo concreto, é algo que existe dentro de uma política pública. Então, só pode ser um aposto. Tereza, olha só, vai por partes. Se é um termo subordinado a um substantivo, pode ser na vida 4 coisas. Aqui é um aposto. Tereza, eu pensei que todo aposto viesse entre vírgulas. Não. Nem todo aposto vem entre vírgulas e nem tudo que vem entre vírgulas é aposto. Vamos ver qual é a definição de aposto? Mas olha, já está aqui. É um termo de função substantiva. Um aposto nunca qualifica. Um adjetivo, lembre-se de uma aula lá atrás, nunca pode ser aposto. Um aposto é um termo de função substantiva que se vincula a outro termo de função substantiva, porque ele está sempre subordinado a um substantivo, com várias intenções. Acompanhe aí na sua telinha as intenções de um aposto e a definição. Termo de função substantiva que se subordina a outro termo de função substantiva para explicá-lo, especificá-lo, resumi-lo ou enumerá-lo. Vou mostrar os 4. Castro Alves, o poeta dos escravos, morreu jovem. Antes de 24 anos, foi mesmo, morreu jovem. Estudimo aqui é o sujeito, Castro Alves, o poeta dos escravos. Castro Alves é o núcleo do sujeito. O poeta dos escravos explica quem é Castro Alves. Então, este termo aqui é um termo de função substantiva que explica um substantivo anterior. É um aposto explicativo. Ele tem semelhança semântica, que é a mesma coisa de dizer que ele tem o mesmo sentido, tá? Semelhança semântica, ou seja, identidade semântica, tem o mesmo sentido do termo ao qual se refere. Do termo ao qual se refere. Então, olha, dizer Castro Alves e dizer o poeta dos escravos, você sabe que dá na mesma? Que o Castro Alves era o poeta dos escravos e o poeta dos escravos é uma nova maneira de nomear Castro Alves? Então, é um aposto explicativo. Este fica isolado por vírgulas, travessões ou parênteses, que já é questão de pontuação. O aposto explicativo vem isolado por vírgulas, travessões ou parênteses. O poeta Castro Alves morreu jovem. Quem morreu jovem? O poeta Castro Alves é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Poeta. Núcleo do sujeito. Qual é a função desse o? Adjunta de nominal. É um artigo? Castro Alves. Castro Alves se subordina ao núcleo do sujeito. É um adjetivo? Não. Olha só, é um aposto. É um aposto especificativo, porque o aposto pode explicar, especificar. Ele aqui especifica, assim, o conjunto dos poetas. E Castro Alves pertence a esse conjunto. Isso é uma especificação, é uma teoria de conjunto. Quando B é aposto especificativo de A, B pertence a A. E quando B é aposto explicativo de A, então B é igual a A para a semântica. Mas olha, aqui B não é igual a A. Dizer Castro Alves não é a mesma coisa de dizer poeta. Há o conjunto dos poetas e Castro Alves é uma espécie deste gênero. Por isso ele é um aposto especificativo. Tereza, por que não é uma adjunta de nominal? Porque não adjetiva. Castro Alves não é um atributo do poeta, é o nome dele.
É um aposto especificativo. Este não vem isolado, nem por vírgulas, nem por travessões, nem por parênteses. Banho, luz, calor, nada me desconcentra. Só que não, Tereza. Mas a gente tem que pensar positivo, que nada nos desconcentra. Isso tudinho é o sujeito. Isso aqui é o núcleo 1 do sujeito, esse aqui é o núcleo 2 do sujeito, esse aqui é o núcleo 3 do sujeito. E esse nada retoma esses nomes todos. Então, nada é um pronome indefinido, que tem aqui função substantiva, porque ele está substituindo todos os termos anteriores, e a função dele é resumir tudo o que foi dito. Então, ele é um aposto resumitivo. Aposto resumitivo normalmente são pronomes indefinidos. Pedro, João, Ana, todos deixaram recado. Esse todos é um aposto resumitivo de Pedro, João e Ana. É outro tipo de aposto. E neste caso, olha que legal, o sujeito está concordando, o verbo, perdão, está concordando com ele. A concordância aqui, a despeito, né, de esse sujeito ser um sujeito composto, e nós vimos regras de concordância verbal lá nas primeiras aulas, este verbo está concordando no singular, porque ele está concordando com o aposto resumitivo, que é uma regrinha de concordância. Sujeito composto, núcleos resumidos por um aposto resumitivo. O verbo concorda com o aposto, que faz parte do sujeito. O aposto sempre faz parte do termo ao qual ele se refere. E olha, comprei caderno, mochila e lancheira. Tudo em promoção. Esse tudo em promoção também é um aposto resumitivo. Se eu invertesse, se eu dissesse assim, comprei tudo, caderno, mochila e lancheira, se eu só invertesse, isto aqui seria o aposto enumerativo disso aqui, que é a última categoria de aposto, aposto enumerativo. Olha, aposto explicativo, aposto especificativo, aposto resumitivo e aqui aposto enumerativo. Esses dois pontos, o seu examinador vai dizer isso, introduzem uma enumeração, certinho. Olha só. Conheci a cidade de Salvador nas férias. Conheci o quê? A cidade de Salvador é objeto direto. De Salvador é o quê? Aposto especificativo. Olha, ao conjunto das cidades e Salvador pertence a esse conjunto. Então, de Salvador é aposto especificativo de cidade. E a cidade de Salvador é objeto direto de conheci. Aprecio todos os tipos de música, samba, blues, rock. Isso aqui é um aposto enumerativo de tipos de música. Eu estou enumerando quais são esses tipos. Maria, a vizinha do terceiro andar, vende roupas da moda. Quem vende roupas da moda? Maria, a vizinha do terceiro andar. A vizinha do terceiro andar explica quem é Maria. Dizer Maria ou dizer a vizinha do terceiro andar, neste contexto dá no mesmo, que é uma outra maneira de nomeá-la. Então é um aposto explicativo. Calor, luz, barulho, nada me desconcentra. Já vimos, este nada aqui é um aposto resumitivo. Resumindo,
Aposto é um termo de função substantiva. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Um aposto não caracteriza nem qualifica, nomeia. Um aposto é um termo de função substantiva que se subordina a outro termo de função substantiva para explicá-lo, aposto explicativo, especificá-lo, aposto especificativo, lembra a teoria de conjunto? B pertence a A, então B é aposto especificativo de A. Resumi-lo, pronomes indefinidos, que resumem termos antecedentes, ou enumerar. Normalmente o aposto enumerativo é precedido do uso de 2 pontos. Então, aposto é termo subordinado a substantivo, também com função substantiva, que pode explicar, especificar, enumerar ou resumir. E você achando que só havia um, hein? E ficava sempre entre vírgulas. Oh, meu Deus, há muito mais do que às vezes a gente pensa, né? Isso vale para tudo na vida. Bons estudos aí, já voltamos.